Olá pessoal, tudo bem? O nosso tema hoje é o intestino e a relação que ele tem com as doenças crônicas. E surge uma pergunta, né? Por que que a gente adoece tanto, mesmo fazendo algumas ações que são tidas, né, ensinadas como benéficas para o nosso corpo? Mas o que não é levado em consideração são as peculiaridades, vamos dizer assim, as pessoas, né, os horários, o formato dos alimentos. E aí a gente tem essa cultura, esse hábito, né, de consumir tudo aquilo que tem na nossa frente, né? Em uma mesa a gente consome de tudo um pouco, né? Essa aqui é a orientação, consumo de tudo um pouco. E isso ao longo da história da humanidade, né? E agora em especial em tempos modernos, onde a oferta de alimentos é ilimitada, né? Quando um alimento só, ou como uma estrutura alimentar só, no caso do trigo, deriva todos os demais, né? A quantidade de opções que se tem para consumir, por exemplo, do trigo, é também ilimitada. Ninguém consegue, pelo menos acho que não dá para... A gente não tem tempo de ficar descrevendo quais alimentos é a base do trigo, quem tem trigo e etc e tal. Por quê? É ilimitado, né? A imaginação para criar esses alimentos é muito grande. E aí vem uma coisa muito interessante, que eu não como pão branco, por exemplo. Algumas pessoas falam assim para mim: eu não como pão de padaria, eu não como. Mas essa pessoa consome outros tantos alimentos à base do trigo. Então, por exemplo, eu não como pão de padaria, que é farinha branca, né? Mas eu como pão integral. E aí a gente leva lá para aquela ideia do pão integral. Aquilo que é integral tem o quê? Tem mais nutrientes do que aquilo que é refinado. Mas ainda assim continua sendo trigo. Por quê? O trigo que deu origem àquele refinado, né, que se transformou em trigo refinado, é o mesmo trigo que uma outra hora estava integral, certo? E aí o que acontece em relação ao trigo? É um dos alimentos, uma das estruturas que mais inflamam as pessoas. Por quê? Porque ele se tornou-se, ou melhor, ele tornou-se, né, um alimento com uma grande quantidade, com uma riqueza muito grande de quê? De glúten. Glúten é a proteína do trigo, faz parte da sua composição, mas aí devido à quantidade, tantas as transformações desse trigo, que parece, né, tem-se a impressão de que o trigo é puro glúten. Por quê? Quando as pessoas consomem o trigo, mesmo que elas não tenham doença celíaca, ainda assim esse trigo faz um grande mal. Por quê? A proteína do trigo, o glúten, ele é extremamente difícil de ser digerido e ele é muito inflamatório. E aí, com o consumo dia após dia, anos após anos desse alimento, chega uma hora em que as pessoas se deparam com alguns problemas de saúde que não relacionam ao trigo. E o que, por exemplo, não estou aqui metendo pau no trigo, mas é que ele é tão comum à mesa de todo mundo que eu preferi dar uma ênfase a ele para que vocês consigam entender um pouco melhor o que é um alimento inflamatório e que relação esse intestino nosso tem em geração de doenças crônicas. Acontece o seguinte: você come um alimento que é indigesto, que não tem fibra, e esse alimento, por sua vez, fica muito tempo no seu organismo, ou você ingere ele várias vezes ao dia. O seu corpo, né, está sempre naquela substância, e ele vai causando o que a gente chama de inflamação. Essa inflamação ela é causada por causa da quantidade de toxinas que são geradas
por esses alimentos que são muito indigestos, são ricos em substâncias difíceis de digerir, como é o caso do glúten, são alimentos que não têm uma grande quantidade, ou pelo menos uma quantidade boa de nutrientes, e se tiver, não é possível do corpo receber, porque o nível de toxicidade é muito grande gerada por esses alimentos, incluindo o trigo e entre outros tantos, que você acaba gerando ali uma confusão, uma descompensação do sistema eliminatório, que seria aí o nosso intestino grosso, certo? Dentro do nosso intestino grosso tem, gente, é uma reserva, vamos dizer assim, uma quantidade enorme de micro-organismos. Micro-organismos bons, micro-organismos também não tão bons. Como tudo na vida, o nosso intestino não teria apenas bactérias boas, né? E essa dualidade da vida se aplica também ao nosso intestino. Então, o que acontece? Quando eu tenho alimentos que não são ricos em fibra, que são inflamatórios, eu destruo essa microbiota, ou seja, esse sistema de eliminação que deveria ser bem cuidado, porque recebe tudo aquilo que nós comemos, né? Guarda por um tempo para alimentar esses micro-organismos, certo? E aí, quando eu não tenho seria aí substâncias benéficas para essas bactérias, eu destruo as bactérias que são boas e aquelas que gostam de viver com fermentação, aquelas bactérias que gostam de alimento em estado de putrefação, bactérias que gostam de alimentos que estejam muito ácidos, um pH ácido, porque o intestino por si só já é ácido, é um tubo escuro, muito comprido, aí 1,5 metro, aí só o intestino grosso tem, né? Então, é muito importante que a gente entenda que relação é essa, certo? Quando a gente tem um organismo, um intestino, nessas condições de estar o tempo todo recebendo alimentos que destruam essa microbiota, né? Obviamente a gente vai ter ali um estado, né? Uma condição, uma região, uma área do nosso corpo extremamente inflamada. E aí essa inflamação ela cai na corrente sanguínea, né? Porque é todo um sistema. O nosso corpo, quando eu tenho um intestino bom, né? Ali que tem alimentos de qualidade, tem uma microbiota boa, o que eu faço? Eu acabo distribuindo tudo isso para o restante do corpo em formato de vitaminas, formato de, por exemplo, o sangue que corre nas nossas veias. Quando a gente tem um intestino bom, ele é um sangue rico em oxigênio e também em todos os nutrientes. Só que o contrário também acontece. E quando o contrário acontece, eu deixo nós deixamos o nosso corpo muito ácido, um pH baixo. E esse pH baixo, ele tem uma tendência a gerar doenças. As doenças, quais são especificamente desse processo que eu estou falando agora para vocês? As doenças ósseas, não todas as doenças, por exemplo, tem algumas doenças que são aí do nosso sistema de defesa, né? Que ele acaba, como dizem por aí, brigando entre si, é como se fosse uma espécie de autodestruição, né? O sistema imune, e gera aí várias doenças autoimunes que chamam, né? Mas também tem muitas outras doenças crônicas que podem ser evitadas se a gente cuidar do intestino, certo? As doenças metabólicas são todas elas. Se a gente tivesse um intestino que funcionasse adequadamente, tivesse uma boa eliminação, tivesse alimentos lá dentro que fossem ricos em fibra e que conseguisse doar para o restante do corpo substâncias que fossem boas, a gente não teria aí tanto colesterol, não teria aí tanto diabetes, não teria aí tanta enxaqueca, né? Eu conheço pessoas que têm enxaqueca há 20 e tantos anos, certo? E aí quando você
arruma a alimentação dela, né? Tira algumas coisas, troca algumas coisas, essa enxaqueca para de existir. Ou seja, você diminuiu ali a inflamação nesse organismo e logo tem mais oxigênio e você vai ficar com um corpo mais nutrido, com pH mais alcalino. Quando eu faço práticas todos os dias, comer alimentos que aconteça o contrário, eu estou caminhando e eu estou produzindo estados de doenças crônicas, né? A obesidade é uma delas também, né? Obviamente. Os distúrbios dos colesteróis, de alguma forma, tanto o LDL quanto o HDL, né? Também tem essa relação. Por quê? Todas as vezes que a gente tem algo, vamos falar nesse sentido agora de nutrientes, né, de um corpo humano, todas as vezes que eu tenho um estado, eu estou propícia, estou pronta para produzir alguma coisa, eu não vou conseguir produzir nada que não seja igual às ferramentas que eu tenho, né? É como se a gente cavasse uma piscina que leva 25 mil litros de água com uma colher, né? É uma comparação esdrúxula, mas é verdade. Então, se eu me alimento todos os dias com alimentos industrializados, se eu consumo um suco na hora das refeições, se eu como sobremesa, se eu como frutas, se eu como frutas à noite, né? Se eu tomo vitaminas de leite, né, com frutas, que são as tais vitaminas de banana, abacate, essas coisas todas. Se eu consumo muita pizza, ou seja, se eu consumo pizza que tenha queijo, carne, ovos, né? Tudo isso são alimentos extremamente inflamatórios, que no Ayurveda a gente é conhecido como alimentos incompatíveis. E eles não vão gerar nunca um bom resultado, porque o nosso corpo não foi feito, não tem estrutura para suportar tanta agressão e continuar trabalhando bem, certo? Ele vai ali procurando algumas formas de sobreviver, né? E chega uma hora que ele não aguenta. E aí, dentro do Ayurveda, a gente chama isso de, por exemplo, os estados começam mais ou menos com pontos interessantes que você tem ali uma acumulação, né, desses processos, que aí seria mais em relação aos doshas. Por exemplo, uma pessoa começa a engordar, né? Ela começa a engordar, então ela tem uma acumulação, depois ali ela vai levando ali para o desequilíbrio, e desse desequilíbrio ela começa, chama-se inundação. Essa inundação é que ela vai partindo, né, literalmente inundar mesmo, tomar parte, ganhar espaço. É quando fala assim, eu estou me sentindo, perdi as roupas, né, alguma coisa nesse sentido, subi na balança e me assustei, né? Isso tem a ver com essa inundação, que leva à ideia da movimentação, ou seja, ele inunda em uma área, em uma região, né, interna, às vezes do fígado, gordura no fígado, a esteatose, colesterol alto, né, problemas cardíacos, inflamação nos ossos. Aí vem aí aquela doença que todo mundo acha, a doença no corpo, que ela fica muito dolorida, né? Que eu agora esqueci a palavra da doença certa, que todo mundo usa hoje em dia e que tomam muitos medicamentos para relaxamento muscular, a fibromialgia, certo? Essas doenças seria aí mais esse movimento, né, que a gente conhece dentro da Ayurveda, que começa de um órgão para outro, ou de um órgão só muito doente, ele começa a respingar essa ideia de adoecimento nos demais, certo? E aí, o que a gente tem em relação a isso? Quando a gente chega a esse ponto desse movimento, é o que a gente entende como inundar, né? Encher, pronto, né? Ali tá muito tudo cheio. Quando você tem um colesterol muito alto, você tem uma tendência a desenvolver hipertensão, né? Quando você tem essa hipertensão, o restante do seu sistema circulatório também acaba apresentando alguns problemas. E aí é o que se chama de manifestação. Ou seja, a doença, o problema se manifestou. E aí ele virou crônico.
Quando ele ainda está ali nos primeiros, nos 4, entre o terceiro e o quarto ponto aí, que seria inundação, manifestação, e a gente atuar em cima desse processo impede, né? É possível impedir o crescimento da doença, mas se não atuar nesse momento e for fazer isso, entendeu? Lá quando já está na manifestação, nas complicações, o que dá para fazer é impedir aí, né, esse crescimento exacerbado, essa coisa enlouquecedora, né, da pessoa ter que tomar vários medicamentos por dia, várias vezes ao dia. Às vezes não. Sempre que você impede o processo, cuida de outros órgãos que ainda estão razoavelmente bons. Por exemplo, uma pessoa que tem gordura no fígado, tem diabetes, e ela tem colesterol alto, mas aí vamos dizer assim, ela não tem enxaqueca, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai atuar em cima dos pontos e dos órgãos que ainda estão bons, né? Ou seja, trocando esses alimentos que são muito inflamatórios, que vão aumentar esse processo. Com isso, essa pessoa não desenvolverá enxaqueca. Porém, se já está na manifestação e na complicação, não é possível você recuperar um órgão 100%, entende? Mesmo que uma pessoa tenha colesterol alto, e aí você baixa o colesterol, mas aí ele ficou com uma memória de hipertensão, e ele vai precisar ficar de olho sempre na pressão dele. O fato de baixar o colesterol dele não o livrou de ser uma pessoa hipertensa ou de maior ou menor grau. Por quê? A hipertensão, ela tem uma relação muito direta com a alimentação, com o estilo de vida, com uma série de coisas, mas basicamente a alimentação. Que assim, eu pelo menos nunca vi alguém que tenha um estilo de vida razoável, nunca li em história, nem das medicinas antigas, em lugar nenhum, que pessoas que têm uma vida tranquila, que trabalha muito, que dorme cedo e acorda cedo, têm esses problemas metabólicos. Ou seja, ele é um mal da modernidade, né? Um mal da modernidade devido a essa questão que a gente tem, né, de muita mordomia, né? Muita comida gorda, né, doce, colorida, gostosa e pouco movimento, né? Pouco movimento. Nós achamos hoje que ao levantarmos cedo para trabalhar, a gente acha que é uma loucura, que a gente trabalha demais, quando na verdade a gente faz outras coisas tantas demais que acaba tendo a impressão que está muito cansado. E uma dessas coisas é o uso exacerbado das redes sociais, né? A gente usa muito vamos chamar de energia, mas eu tô falando de mitocôndria, tô falando de ATP, entendeu? Essa energia física mesmo, não é uma energia que vem assim de algo externo, que seja algo misterioso. Não, a gente usa as reservas. Eu durmo bem à noite, levanto de manhã, estou bem, estou disposta. Depois do almoço eu tenho um sono terrível, um cansaço terrível, um peso no meu abdômen, no meu estômago, arroto o gosto da comida a tarde inteira. Isso tem que ser olhado, isso não é normal. A gente não pode ficar lembrando da comida que comeu meio-dia até as 4 da tarde. E interessante que também não é indicado fazer o lanche da tarde só porque é a hora do lanche da tarde. Outra forma de gerar mais irritação no nosso intestino, destruir ainda mais a nossa microbiota e ficar ainda cada vez mais ácido, com pH ainda mais baixo, certo? E com pH baixo eu tenho o quê? Muita toxina. Eu tenho um meio intersticial, que chama, né, na medicina, que são os líquidos ali, sangue, plasma, água, tudo que tem no nosso meio ali que sustenta a gente é chamado de meio intersticial, tá bom? Então, e como que eu faço, né, para evitar tudo isso? Bom, a única forma de conseguirmos evitar que tenhamos uma microbiota destruída é pensando na alimentação, pensando e realizando uma alimentação que seja
mais rica em fibras possíveis, que seja mais digestiva, e também os horários. É muito importante que a gente pense e leve em consideração os horários que a gente come determinados alimentos. Porque se eu consumir um alimento, consumir uma fruta à noite, essa fruta tem muita frutose, né? O nosso corpo ele já não está mais em condição de digerir nada que seja tão pesado. Aí ele está pedindo mais uma sopa, um caldo. Mesmo que você esteja com muita fome na hora do jantar, é importante você escolher ali um alimento que tenha uma função indigesta mínima possível, né? Que aí seria os legumes cozidos, uma porção de arroz, evitar os feijões, né? Evitar as carnes à noite, não tomar suco à noite, né? Os sucos e as sobremesas, gente, deveriam ser realmente tirados da rotina de todas as pessoas. Porque quando você come um alimento pesado, o seu corpo vai exigir que tenha ali uma capacidade digestiva muito maior. Mas se você joga um copo de suco, 200 ml ou mais, em cima de arroz, feijão, carne, batata e etc, né? Você não vai conseguir digerir. E por isso do que eu comentei agora há pouco tempo, da ideia de você ficar pesado, cansado, irritado, tem essa relação. Então, à noite, evita comer esses alimentos que são muito pesados. E detalhe, os feijões, os grãos em geral, eles são indigestos muito. E tem uma relação com a casca do feijão, né? A pele do feijão, a pele do grão de bico, a pele, enfim. Mas o que impede realmente uma boa digestão dos grãos é a nossa capacidade de digerir. Por quê? A proteína contida nos grãos ela é muito pesada para ser digerida e exige um bom Agni. Em Ayurveda, Agni quer dizer boa digestão, enzimas digestivas poderosas, né? Se eu não tenho isso, é melhor que eu não consuma, certo? E aí eu vou dormir, faço essa alimentação que eu descrevi agora, sem suco, sem fruta, sem sobremesa. Amanhã de manhã eu levanto, tomo meu café da manhã ou a minha primeira refeição, se eu estiver com fome, para evitar mais acúmulo de toxina. Cada vez que eu como, ou uma pessoa come só porque é hora de comer, ele está caminhando, né, se direcionando para várias doenças crônicas, porque ele está gastando toda a vitalidade que tem no seu intestino, ou seja, essa microbiota, né? Microbiota, gente, é tudo que mora no nosso intestino, assim eu costumo chamar de fazenda, né? Reserva, na verdade. É uma reserva de tantos bichinhos, gente, de litros, quilos, na verdade, quilos de micro-organismos que nós temos. E lá, nessa situação, todo mundo se entende, desde que tenha, né, que seja ofertado a esse intestino alimentos que, ao invés de ficar só putrefando lá, como arroz branco, pão branco, comida dos supermercados, né, essas industrializadas. Por exemplo, uma pessoa que come uma lata de milho de supermercado, né, ele não comeu milho, ele comeu um negócio lá cheio de sódio, cheio de corante, feito naquela latinha, e esse milho vai parar no intestino dele. Quando chegar lá, não vai ter fibra. Adivinha quem é que vai alimentar? Vai alimentar essa galerinha que é mais ligada a promover doenças, né? E aí vem a ideia de sempre tenho infecção urinária, eu sempre tenho infecção, as mulheres, por exemplo, candidíase. Qual a relação, Zulene, que tem candidíase com o intestino preso? Tudo, né? Ou melhor, com o intestino preso e também com essa questão de limpar o intestino, né? Candidíase, intestino preso, intestino sujo. Rico em substâncias, em produtos, em micro-organismos que favorecem o crescimento de outros micro-organismos, certo? Então, o ideal para que evitamos as doenças crônicas é que a gente faça esse tipo de alimentos livre o máximo de alimentos de supermercados e que a gente também faça essa separação, ao invés de comer com água, com suco, qualquer coisa parecida, que a gente consuma apenas a porção do alimento,
entende? Aí sim, isso vai ser uma coisa muito interessante, muito benéfica para o intestino, e quem tem doenças crônicas já instalada será beneficiado porque vai diminuir ali toda essa coisa da inflamação, né? E as pessoas que não têm ainda a doença crônica serão livres, né? Sem as doenças crônicas, porque cuidam da alimentação, certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, um pouco sobre a relação das doenças crônicas com o intestino, que é justamente isso. Limpar esse intestino, cuidar dele, deixá-lo num estado, deixá-lo com nutrientes, né? Ou com substâncias, com resíduos, o que vocês quiserem chamar, né? Dentro desse organismo, dentro desse intestino, para que ele consiga dar para o restante do corpo outras substâncias além de toxinas, ok? Então era isso e um abraço para todos vocês. Tchau, tchau!